Vamos continuar falando de Câmara dos Deputados, porque hoje é a instalação da CPMI, do INSS. Finalmente, né? Finalmente, desde junho falava-se sobre isso. Agora, hoje, é a instalação da CPI mista, que envolve aí senadores e deputados. Essa sessão, é isso, produção? A sessão foi suspensa? Isso foi agora? Tá me dizendo que essa sessão foi suspensa para a escolha do presidente, acabou de ser retomada. A presidência, a indicação do presidente era uma indicação do Senado e a indicação da relatoria, uma indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota. O Senado havia indicado, Davi Alcolumbre havia indicado o senador Omar Aziz para a presidência. Omar Aziz, que é um parlamentar moderado, apesar de fazer parte da bancada do governo, de estar ali presente no governo, é um senador moderado, havia sido escolhido por Davi Alcolumbre, também muito experiente, já havia presidido a CPI da Covid, e hoje, surpreendentemente, os bolsonaristas conseguiram reverter esse quadro, Andresa, depois de muito gritarem, de muito pedirem, foram contra a escolha de Omar Aziz para essa presidência, conseguiram reverter esse quadro, e a escolha para o presidente agora foi do senador Carlos Viana. Ele foi o escolhido para ser o presidente dessa CPMI. A relatoria... estão me dizendo agora que tiraram a relatoria do Ricardo Aires e foi para o Alfredo Gaspar, por deputado Alfredo Gaspar. Mudanças de última hora. Então, Quentinho, né? Quentinho, acabaram de mudar a relatoria também da CPMI do INSS. A oposição não estava aceitando nem a relatoria e nem a presidência. Fez o que fez, conseguiram aí essa mudança, Andresa. E o Alfredo Gaspar, que é do União Brasil, lá de Alagoas, que é a terra ali do Arthur Lira, né? Então, o Arthur Lira cada vez mais presente, né? Presente ali, continua presidente, né? Na verdade, nas decisões da Câmara, com todo esse enfraquecimento do Hugo Mota, que todo dia ele consegue colher um pouquinho mais, cavar um pouquinho mais desse buraco, que no final vai terminar só a cabeça, porque é tanta escândalo que envolve o presidente da Câmara que tá todo mundo de olho, embora no Congresso eles estejam fazendo cara de paisagem. O que aconteceu hoje, Neila, foi uma derrota do governo, uma derrota do Davi Alcolumbre, uma derrota do Hugo Mota com relação à CPI do INSS. O governo queria controlar tanto a presidência quanto a relatoria dessa CPI, colocando pessoas muito ligadas ao governo, de forma que conduzissem os trabalhos para não dar em nada, né? Porque o governo não quer essa CPI. No momento em que o governo está crescendo a sua popularidade, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui os dados da última pesquisa, que está mostrando que o governo ainda está conseguindo um fôlego, conseguiu um fôlego nos últimos tempos, tudo que o governo não quer é falar da CPI do INSS. Tanto que no governo já se diz o seguinte, Neila, tira o INSS do nome, né? O INSS não tem nada a ver com isso. É a CPI do desvio do dinheiro dos aposentados. O INSS tem a ver com isso, sim, porque o INSS não tomou nenhuma providência para evitar que entidades que não tinham, entidades de fachada, estivessem aí cooptando tantos aposentados e apresentando lá os dados para que houvesse o desconto. Então todo mundo tem culpa nisso, mas o governo quer tirar de todo jeito o nome do INSS dessa CPI, não vai conseguir, porque acho que já tem uma artezinha aí, se você quiser mostrar, Neila. Temos, produção? Já está na tela, né? Sim. Sim, temos aí só mostrando para vocês quem era o escolhido para a relatoria e agora quem foi escolhido de fato. Então, os desertores e os... Parece o negócio do Big Brother, né? Um paredão. Então, o primeiro que está com o xizinho é o Ricardo Aires, que era o escolhido pelo Hugo Mota, do Republicano de Tocantins. Agora, o escolhido foi Alfredo Gaspar, o deputado do União Brasil do Alagoas. Antes, a escolha de Davi Alcolumbre para a presidência seria o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e agora a escolha dele é pelo senador Carlos Viana. Então tá aí. São duas pessoas importantíssimas
numa CPMI, a gente fala o M, porque é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Esse M significa que vai ter deputado e senador dentro dessa CPI. O presidente é quem decide a agenda da comissão. Então, todas as sessões, o que ele vai pautar, então o que vai ser votado. Os parlamentares, por exemplo, querem um requerimento para convocar o irmão do Lula, que eles já estão dizendo que devem convocar o irmão do Lula, que é o Frei Chico, que é vice-presidente do Sindinap, que é um sindicato muito do enrolado. Depois a gente pode entrar para rememorar os fatos envolvendo o Sindinap. Então, se a oposição quiser convocar o Frei Chico, quem vai decidir se vai colocar esse requerimento em votação é o presidente da comissão. Se ele for um presidente aliado ao governo, ele não coloca, ele deixa lá e vai enrolando quanto ele puder, mesmo com a pressão do plenário, que são os deputados que vão compor a CPI, ele vai enrolando, porque a decisão é dele. Se ele for um presidente que não for ligado ao governo, que for mais para a oposição, ele pauta esse requerimento. E esse requerimento sendo aprovado, o irmão do Lula tem que ir lá obrigatoriamente a prestar depoimento e aí a sessão esculacho. Aí a oposição vai com tudo para desmoralizar o governo. Imagina o irmão do Lula lá sentado numa CPI e meia hora de Nicolas Ferreira ali, nem sei se ele é membro da CPI, a produção, por favor, vê pra gente aqui quem que são os membros da CPI, mas vamos supor que o Nicolas vai estar lá, que é tudo hipotético. Meia hora de Nicolas Ferreira destruindo. Mas tem Damares. Damares, esse pessoal ali, né? Aí são os membros da CPI? Então vai, Neila, que a tua vista é melhor que a minha. Não enxergo, gente, infelizmente. Joga no telão, então, gente, pra gente poder assistir, que a gente continua resistindo aqui ao bifocal. Tá, então no meu caso, que Neila não precisa. Eu vou abrir aqui. Tá no telão, Neila, ele é atrás de você, se você preferir. Ótimo, então vamos lá. Lembrando que são 32 integrantes fixos e 32 suplentes, 16 são deputados e 16 são senadores. Temos o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, senadora professora Dorinha, do União do Tocantins, senador Carlos Viana, do Podemos, Plínio Valério, do PSDB, Omar Aziz, do PSD, Elisiane Gama, do PSD também, Cid Gomes, PSB, Jorge Seife, do PL, Isalci Lucas, também do PL, Eduardo Girão, do Novo. Quem mais nós temos, produção? Rogério Carvalho, do PT, Fabiano Contarato, também do PT, a senadora Leila Barros, do PDT, deputado Coronel Crisóstomo, do PL, deputada Coronel Fernanda, também do PL, Adriana Ventura, do Novo, Tereza Cristina, senadora Tereza Cristina, do PP, senadora Damares Alves, do Republicanos, Paulo Pimenta, do PT, Alencar Santana, do PT também, Alfredo Gaspar, deputado do União, o deputado Beto Pereira, do PSDB, Mário Eringer, do PDT, Bruno Farias, do Avante e Marcel Van Hatten, também da base da oposição ao governo. Essa turma aí, esses nomes são os nomes mais falados do país nos próximos meses. Porque essa CPI, Neila, não vai ser como as CPIs que a gente assistiu nos últimos tempos que não deram em nada. Tá todo mundo armado para essa CPI, os parlamentares estão trabalhando desde antes do recesso de julho em informações, as equipes enormes ali, principalmente o Partido Novo, estão esmiuçando todas essas entidades, principalmente as entidades ligadas ao PT, a CONTAG, né, o Sindinap, que não estão muito no alvo aí das investigações da Polícia Federal, da AGU e da CGU, estão esmiuçando tudo que eles podem ali para poder trazer esses dados. Do outro lado, o pessoal